Olá! Estamos aqui, você já passou pela introdução do curso do Bom e Velho Marketing e a última coisa que a gente viu, a pergunta que ficou no ar, né, foi, afinal, o que é marketing, certo? Pois bem, eu quero iniciar o módulo 1, né? A gente está no módulo 1, não se esqueça, a gente está no módulo 1. A frase, lembra, sempre uma frase enigmática lá, teve a frase enigmática da parte da introdução, antes de se dar as melhores respostas, que se saiba fazer as melhores perguntas, certo? A frase enigmática do módulo 1 é preciso dominar aquilo que nunca muda, para saber lidar com aquilo que sempre muda. Depois que você passar pelo módulo 1, você vai entender o sentido dessa frase. Mas a ideia qual é? Você precisa dominar os fundamentos do marketing, né, os alicerces do marketing, para saber lidar com aquilo que vem de novo, com as novas formas de se fazer comunicação e distribuição, por exemplo. Ou seja, entre aspas, o mundo digital. Só o mundo digital não vai resolver todos os seus problemas, né? Se você não tiver um bom digital, o bom e velho marketing serve, antes de tudo, né, e também para que o digital aconteça a pleno vapor. Então, a frase do módulo 1, não se esqueça, é preciso dominar aquilo que nunca muda, para saber lidar com aquilo que sempre muda. O primeiro módulo tá aí, ele se chama O Pensamento Mercadológico, né? Como pensar marketing, certo? Como é que pensa uma pessoa de marketing, certo? Ele é dividido em 4 tópicos. A concepção de marketing, né? A concepção de marketing, o que é marketing, o entendimento de mercado, demanda e consumo, um tópico chamado percepção de valor, os conceitos essenciais aí envolvidos nessa questão da percepção de valor e a análise de algumas situações de demanda. Você vai perceber, isso é importante dizer desde já, que isso não vai estar na primeiro isso, depois isso, tá? Não, primeiro é o módulo 1, óbvio, mas assim, esses 4 tópicos, esses subitens aí, eles vão estar misturados ao longo do conteúdo, tá? Esse professor não consegue ter aquele nível de organização que tem um ser oriental, ok? Você vai ver que é tudo meio misturado, meio, né, tudo ao mesmo tempo agora, tá bom? Então vamos lá, afinal, o que é marketing? Essa é a resposta que ficou lá atrás, a gente precisa responder, saber o que é marketing, certo? Em poucas palavras, né? Então, assim, antes de tudo, para facilitar a vida, eu quero fazer um exercício mental com vocês, um exercício de imaginação. Afinal de contas, o cérebro é o seu principal órgão, né? Eu sei que tem alguns rapazes que acham que não é o cérebro, é o outro, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas assim, o principal órgão do seu corpo é o cérebro, certo ou não? Ok? Então vamos fazer um exercício, né, imaginativo. Por isso que esse cérebro aí é coroado, né? Porque ele é o seu principal órgão, tá? Não é aquele que você está pensando. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação. Tá. Imagine, eu vou pedir para você fazer isso várias vezes ao longo do curso, tá? Imagine, tá? Porque é chato falar de marketing, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de música, certo? Então vamos falar de música, tá bom. Imagine uma pessoa ouvindo música, em tempos modernos, né? Aqui nós estamos na década de 20, certo? Imagine uma pessoa ouvindo música, imagine uma garota ouvindo música, certo? Que imagem vem à sua cabeça? Faça esse exercício rápido, que imagem vem à sua cabeça? Pensou? Então olha aqui, você deve ter pensado provavelmente algo nesse sentido. Certo, tem uma garota ouvindo música, toda feliz, alegre, e em se tratando dos anos 20, né, deste século, você pode ver que ela está ouvindo música com fone de ouvido sem fio, certo? Com certeza essa música se origina do seu aparelho de telefone, de celular, de telefonia móvel. Normal pensar assim, virou uma coisa comum, né? Todo mundo, uma grande parte das pessoas ouve música desse jeito. Mas nem sempre foi assim, certo? Porque essa menina ouve música onde ela bem entender, né? Ela pode estar no quarto, na cozinha, no banheiro, no ônibus, no metrô, no carro, seja lá onde for. Se tem um sinalzinho de internet, às vezes nem precisa, né? Você está ligado, só nem precisa de sinal de internet. Ela está ouvindo música. Mas nem sempre foi assim.
certo? Vamos voltar lá nos primórdios, nas origens do hábito de ouvir música, ok? Veja bem, para você, se você gostasse muito de música, você tinha duas opções. Ou você ia num concerto, né? Porque lá atrás, né? Um concerto de música clássica era um evento de gala, todo mundo chique, tal, né? Você via ali. Você ia atrás da música, certo? Você ia ao encontro da música, tá? É claro que isso aí é para um certo tipo de público, né? Porque era caro, esse evento é caro de ir. Ou você poderia, se você se você é como professor, como todo e qualquer professor, né? Você poderia ir em lugares onde a música fosse mais acessível, né? Bar com música ao vivo, isso é muito velho, muito antigo. Você ia atrás da música, certo? Você poderia fabricar sua própria música em casa, né? Você tem uma família de música ali, todo mundo fazia a sua música, também era uma possibilidade. Agora, você não carregava a música para cima e para baixo. Então, o que eu quero falar aqui é um pouquinho da portabilidade da música, certo? Tá? O mundo foi evoluindo, certo? O mundo foi evoluindo. Depois dessa coisa, surge talvez o primeiro aparelho, a primeira máquina de se ouvir música, essa que você está vendo aí. Chama-se gramofone. Às vezes tem gente que você pega uma galera nova que tá fazendo curso, nem sabe o que é isso, certo? Gramofone, eu tenho um que era do meu avô, certo? Tá lá em casa. Não deu para trazer aqui pro estúdio, que ia ser uma confusão desgraçada, mas é o gramofone. Você comprava o disco de vinil, que depois eu vou falar o que é isso, e ele era mecânico, não ligava na tomada não, né? Totalmente mecânico. Tinha uma agulha que passava ali pelo sulco do disco e você girava ali o negócio e, né? Você ouvia a música que saía por esse negócio, né, ali, fantástico, né? Isso era, mas era caro também, né? O disco era caro, mas é a primeira vez, por exemplo, que as pessoas podiam ouvir música em casa, que não fosse feita ou fabricada por parentes, né, ali presentes, tá bom? Esse é um gramofone. Você vê isso em filmes e tal, fantástico. O mundo evoluiu. Certo? Aí, em determinado momento, surge o rádio. Minha mãe ainda é viva, a velha senhora, o rádio, né? Ele fala, olha, meu filho, quando a gente se reunia, né, em volta do rádio para ouvir as notícias, né, ou para ouvir música, certo? O rádio era o centro, às vezes, da sala. Pense que não havia televisão, ok? Então, assim, o rádio virou... Porque tinha dois tipos de conteúdo. O conteúdo, né, de jornalismo, né, de informação, e o conteúdo de entretenimento, música, certo? Por muitas décadas foi assim. Também, aquela história, começou a ser caro, depois foi barateando, foi ficando mais acessível, mas é assim que você ouvia a música. Né? Você já trouxe ela para dentro da sua casa, mas você teria que ir até ela, certo? Não tem jeito. Pois bem, o mundo foi evoluindo e aí surgiu o disco de vinil. Olha só, o diretor aqui da minha idade, ele sabe o que é isso, já comprou muito disco de vinil, certo? Tem uma molecada também que não tem a mínima ideia do que é um disco de vinil. Dá um Google aí, dá um YouTube aí, vai ver o que é disco de vinil. Disco de vinil é uma bolachona, né? O famoso bolacha, né, diretor? A bolachona chamava bolacha. Se você tinha que ter um toca-discos, ou você tinha que ter um sistema estéreo, né? Que você colocava na sua casa e você colocava o disco lá e a agulha e ouvia a música, certo? É a evolução, natural do gramofone, certo? Era caro o disco também, você tinha que... Você sempre pedia emprestado pro seu amigo, né? Sempre tinha ali compra e venda, né, de discos e tal. Virou uma indústria, né? Porque aí você tinha uma indústria fonográfica, que a gente chama, que eram as gravadoras, né, que produziam esse tipo de produtos. Pois bem, o mundo evolui. E aí surge uma nova tecnologia, que é a tecnologia da fita, certo não? E tinham os aparelhos, né, os tocadores de fita, gravador de rolo, era muito caro, isso durou um pouco porque logo depois surgiu. Ela veio, linda e maravilhosa, né? Chegou para mudar a história do consumo de música. De quem eu tô falando, né? Quem é da minha idade ali já sabe, né? Já sabe, né? De quem eu tô falando? Da fita cassete. Se você não sabe, você é moleque e não sabe o que é fita cassete. Fita cassete é o seguinte, meu querido. Isso aí você
gravava, né, as músicas do disco, entendeu? Se você queria fazer uma playlist, não tinha playlist na minha época, playlist, você tinha um compilado de músicas ali, né, que você pedia os discos emprestados dos seus amigos, e aí você gravava lá no seu 3 em 1, você colocava e fazia a sua playlist. Dava um trabalho desgraçado fazer isso, certo? Porque a fita de 1 hora, né, só tinha meia hora de um lado e meia hora do outro. Então, assim, você precisava escolher as músicas cuja somatória de tempo, né, tinha que dar 30 minutos, senão você podia acabar no meio da música. Às vezes você gravava do rádio, certo? O cara, você deixava lá play, rec, pause. Aí o cara lá falava, agora nós vamos tocar a música do Queen. Aí você saía galopando lá da cozinha, certo? Pra dar o pause pra pegar a música do Queen. Torcendo pro filho da mãe, de vez em quando eu vou falar uns palavrão, tá? Então você já se acostume. Do filho da mãe do locutor, no meio da música não falar Band FM. Aí você ficava pé da vida, volta e tal. E você tinha que fazer o ajuste da fita. E por aí vai. Eu sempre falo assim, se uma menina, você tá ali na adolescência e tal, né? Se um cara chegasse pra uma menina e desse uma fita cassete gravada com uma playlist, né, dos dois lados, 1 hora de música, né, com todas as músicas escritas naquele papelzinho da fita que dava, né, com aquelas letras pequenininhas, chegasse e desse isso pra uma menina, isso era praticamente um pedido de namoro. Que dava um trabalho do caralho fazer isso. Puta que pariu, que trabalho que dava isso. Era praticamente um pedido de namoro. Hoje em dia ficou banalizado. Eu fiz uma playlist pra você, valeu, obrigado, tchau, né? Não quer dizer nada, né? Ali não, a entrega de uma playlist gravada em fita cassete era, né, opa, tem alguma coisa por trás disso, né? E para provar que isso é verdade, eu tenho aqui, né, eu tenho a velha e boa fita cassete. Olha, para quem não conhece essa molecada aí, diretor, que nunca viu uma fita cassete, essa aqui é o que marca que é BASF, né? BASF, olha só, isso é uma fita cassete. E você tinha que ajustar o começo dela, porque senão você não podia voltar ela no talo, porque tem um pedaço dela que é ali que não gravava nada. Então você precisava deixar na medida, né? E puxa para lá e puxa para cá. E com que você ajustava isso? E aí vem o maior mistério da história da humanidade. Como pode uma caneta Bic, né, se encaixar perfeitamente numa fita cassete? E você, se tá dando para ver aí, você vira aqui, ó, né, você ajustava o ponto dela. Cara, esse ajuste aqui, que parece algo até meio sensual, mas esse ajuste aqui foi motivo, assim, ninguém sabe até hoje porque deu tanto certo, né? Tem gente que tem as teorias da conspiração, né? Que a Bic também é dona do fabricante da fita cassete. Eu acho que é uma mera coincidência, tá? Isso é uma fita cassete. E aí você tinha lá, sabe, o papelzinho, dava um trabalho desgraçado, pelo amor. Você estava muito apaixonado para fazer uma fita dessa para uma menina, pelo amor de Deus. Ou com algum outro tipo de interesse que a gente não é conveniente falar aqui, certo? Pois bem, essa é a fita cassete, mas a fita cassete trouxe algo, transformou a história da música, do consumo de música, por quê? Porque você passou a poder ouvir música fora da sua casa, sem ser música ao vivo. O que a fita cassete trouxe? Portabilidade. Então você ouvia a música no carro, por exemplo, certo? Você tinha lá, e aí os discos, né, de vinil também lançavam suas versões, né? O cara lançava o disco de vinil e lançava a fita cassete, certo? Então você, sei lá, a sua mãe, sua avó ia comprar o disco do Roberto Carlos, ela podia comprar a fita cassete do disco do Roberto Carlos e podia ouvir no carro, certo? Né? O que podia ser uma experiência extremamente traumática. Mas a música ficou o quê? Portátil, certo? Você podia ouvir no carro, né? Fora, essa foi a grande novidade. E mais, pensando nisso, alguém olhou para isso, alguém oriental olhou para isso e falou, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui. Quem? Ela, a Sony, que olhou para esse mundo e falou, olha, por que eu não posso criar um aparelho que o sujeito pode ouvir música na hora que ele bem quiser, aonde ele bem entender? Maravilhoso, certo?
Maravilhoso. Isso é o Walkman. Eu estava falando com o diretor aqui, que é da mesma geração que eu. Ele teve, eu tive. Meu, isso era símbolo de status. Começou desse jeito meio pretinho, depois teve os coloridos, né, diretor? Lembra que tinha os coloridinhos, bonitinhos? Cara, ele começou meio grandão, depois ele ficou pequeno. Era um sinônimo de status. Como todo produto, um dia nós vamos ver lá no bom e velho marketing 5.0 versão 2, porque vai ter o versão 2, isso tem a ver com um ciclo de vida, né? Tem a ver com... que nem TV, você lembra de TV de tela plana? Era caro pra cacete, depois hoje em dia tá muito acessível. O Walkman fez a mesma coisa. Era caro pra caramba, foi diminuindo porque foi popularizando, e você podia ouvir o quê? Música em qualquer lugar, certo? E aí o mundo do tecnológico continuou, né? E eu tô falando, é o Walkman, não é o nome do vice-presidente da República, Alckmin. Não, é o Walkman, tá? Por favor, fala direito. Respeito com esse produto histórico. Pois bem, aí o mundo evoluiu e surgiu a tecnologia do CD, porque é inevitável. E aí o CD, né, assim, por quê? Porque o CD era uma tecnologia mais evoluída, né, mais resistente, todo mundo sabe, o CD acho que você já conhece, né? Problema do CD, fazer playlist não dava, né? Não dava pra fazer playlist. Não tem jeito. Certo? Não dava. E aí alguém falou, pô, mas o cara pode ouvir o CD a hora que ele bem quiser, né? Onde ele bem estiver. E aí surge quem? Ela, de novo, a Sony, o Discman, né? Que era o melhor tocador de CD portátil que existia. Você podia fazer aquela aula de body pump, sabe? Que você ia pulando, que, não saía, são japoneses, né, gente? Os orientais são seres superiores, não sei se você sabe disso, mas são, certo? E tá lá, veio a coisa. No meio do caminho, né, ainda surgiu um negocinho que durou pouco tempo, porque a tecnologia evoluiu muito rápido, que é o MD. Eu não sei se você lembra, MD, vamos lá, molecada, MD não é nada disso que você está pensando, pelo amor de Deus. Que eu falei isso outro dia em sala de aula, aí a molecada começou a rir da minha cara, MD, professor, MD, Michael Douglas. Eu falei, Michael Douglas, o ator Michael Douglas, que tem a ver, né, o cu com as cartas aqui. Não, professor, aí eu descobri que era MD, né? Mas, pois bem, MD, aqui é mini disc, tá? Aqui na aula de marketing é mini disc. E aí sim, você podia fazer ele gravava, desgravava, e você podia fazer a playlist. Mas ele durou muito pouco, porque a tecnologia evoluiu, e aí surgiu a música, o quê? A música digital. Certo? Esse foi um dos primeiros MP3 players que existiram. Veio a música digital. Por quê? Porque a tecnologia evolui, assim, existem forças que agem sobre uma demanda, né, que são incontroláveis. Aí eu te pergunto, tá bom, diante dessa história toda, quem você esperaria que fizesse o melhor tocador de música MP3? Quem? Óbvio, a Sony, né? O cara já faz tudo que direito, tem que ser a Sony. Mas não foi a Sony, né? Certo? Não foi a Sony, certo? E aí você fala, pô, é verdade. Quem foi? Ela, a linda, a maravilhosa, a gostosona, Apple. Certo? Foi a Apple que fez. E a Apple não tinha nada a ver até então com o mundo da música, com o universo da música. O que ela fez? O que ela criou? Ela criou um negócio chamado iPod. Garotos. Eu tinha um iPod, certo, né? Aqui, lindo, maravilhoso, bonito, dá pra ver aqui assim, né? Acho que esse é o Shuffle, uma coisa assim, né? Que você... Por que eu tenho essa bodeguinha aqui? Porque eu ia no estádio ver o jogo do Corinthians. Aí é bom, eu esqueci de falar isso no início do curso, eu sou corintiano, então, assim, aqui é um curso de alto nível, né? Se for para falar de futebol, vamos falar de futebol do mais alto nível. Então aqui no Brasil só dá para falar de Corinthians, tá? Ou a gente fala de Corinthians, Barcelona, Manchester City, essas coisas todas. Bom, isso aqui é o Shuffle, que tinha um radinho AM que dava para ouvir, né, o jogo, porque assim, quem é frequentador de estádios, a gente gosta de ouvir aquilo que a gente tá vendo, certo? Mas é isso aqui, ó, o iPod, certo? É o iPod, fantástico, né? Lindo e maravilhoso. Claro que isso evoluiu e hoje em dia o seu celular, a Apple fez o quê? Seu celular virou um iPod, né? E por aí vai. Mas aí você vai falar assim, pô, olha, mas que bobeada dos japoneses. Não. São orientais. Orientais não bobeiam. Você acha que a Sony deu um deslize? Aham. Você acha mesmo? Que é isso? Né? São seres superiores, meu querido. Aí você vai perguntar, por que então que eles ratearam? Porque a Sony não é só
não era só um fabricante de eletroeletrônico. A Sony fabrica televisão, né? Fabricava, né? Televisão, videocassete, lembra? Aquela coisa de videocassete, nem falar, né, diretor? Não estou sabendo, não vou nem falar o que é. Né? Mas fabricante de produtos eletroeletrônicos. Fabricante de videogame, certo? Onde você vê a marca Sony na sua frente? Quando você liga a sua TV a cabo, não tem um canal lá, Sony? Então a Sony é muito mais do que um fabricante de... Sony lá no Japão é banco, certo? A Sony é muito mais do que você imagina. A Sony é uma holding, na verdade. É um conjunto de empresas que pertencem ao mesmo grupo. E uma dessas empresas era justamente o quê? Uma gravadora. Porque nós vamos ver lá na rede de valor que a Sony caminha para trás, né? Porque assim, ela te dava ela era a gravadora que produzia o disco que ia ser tocado no toca-disco dela. Ou ela produzia a fita, né, gravada, que ia ser tocada no Walkman dela. Ou, né, e o CD é a mesma coisa. Então ela era a dona, já que você vai comprar, compre de mim. Ela era uma produtora de cinema e TV e era uma gravadora. Como é que as gravadoras viam a existência da música digital? Como uma ameaça ou como uma oportunidade? Muito mais como uma ameaça. E isso travou. A Apple, ela estava totalmente, certo, despendida da sua, né? Ela estava totalmente livre da sua, ela não tinha né, essa dependência. Ela olhou de fora, né, e falou, opa, tem uma oportunidade aqui. Quer saber mais sobre isso? Veja o filme da Apple e leia o livro lá do Steve Jobs, tem um monte de filme. Veja lá que você vai entender que o cara olhou de fora e falou, opa, peraí, tem um negócio aqui, certo? E a própria Apple parou no tempo. Né? Porque você comprava a música, lembra? Você comprava a música. Depois você podia baixar, pegar todo aquele CD lá que você tem na sua casa, digitalizar e colocar para dentro do telefone. Mas você comprava a música. Certo? Você pagava pela música. Né? Nem lembro o preço, acho que era $1, né? Uma coisa assim, não lembro direito. Mas você pagava pela música. Certo? Aí alguém que estava de fora, porque a hora que ela entra e fica com aquele pensamento, né? Aí veio alguém de fora e falou, peraí, comprar? Peraí, não posso alugar a música pro cara ouvir todo mês, certo? E aí surgiu quem? Ele, o Spotify, certo? Ou seja, dessa vez foi a Apple que rateou. E aí ela veio atrás com o Apple Music, mas, cara, nós vamos aprender que uma das leis do mundo do marketing é quem chega primeiro tem sempre vantagem, né? Então, olha, e aí tem uma série do Netflix, vai estar no material de apoio, eu vou lá colocar para você, a série do Netflix do Spotify, certo? Que conta a história do Spotify. O que o cara é? O cara, porque nós vamos alugar a música, né? E aí deixou de ser só música para ser outras coisas. Uma plataforma de streaming auditivo, vamos dizer assim, certo? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Paulo, por que você está falando de tudo isso? Calma, certo? Acompanhe meu raciocínio. Porque eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeiro, quero ver se você vai conseguir responder. Primeiro, o que mudou nessa... Contei toda essa história. Eu vou dizer assim, olha para essa história toda, do começo ao fim, certo? Da imagem da menina ouvindo música até a imagem do Spotify. Eu vou te perguntar assim, ao longo dessa história, o que mudou? Essa é fácil, essa é fácil, body. É só o jeito de ouvir música. Antes era lá, daquele jeito lá, tinha que ir ao vivo, depois aí virou, né, rádio, virou gramofone, virou disco. Tá certo, isso é fácil, né? Se não souber responder isso, pelo amor de Deus. A grande pergunta, que eu quero saber se você vai conseguir responder, é essa aqui. E o que não mudou nessa história? Porque teve uma coisa que não mudou do começo ao fim dessa história, que permaneceu da mesma forma, do início ao fim. O que é isso? 3 segundos para responder. O que é? O desejo de ouvir música. Certo? O desejo de ouvir música. Isso nunca mudou. Certo? Isso nunca mudou. Foi sempre o mesmo. Por que você não mantém esse desejo? Bom, recomendo a gente fazer uma faculdade de psicologia. Certo? E aí eu te pergunto, afinal, o que é marketing? O que isso tem a ver com marketing? Tudo a ver com marketing. Porque falar de marketing é falar sobre desejos. Produtos e serviços são adquiridos em função de desejos. Necessidades e desejos.
Então, vamos lá, vamos definir marketing, certo? Vamos lá, vamos fazer um outro exercício mental, um outro, né? É como se pense como se estivesse na academia, certo? Agora você saiu lá do puxa-ferro e tá indo pro outro aparelho. Fez cabeça, fez braço, agora vai fazer perna, tá? Se eu pensar o seguinte, meus queridos alunos, pense na palavra marketing, certo? Pense na palavra marketing. Imagina o seguinte, que você precisa explicar o que é marketing para alguém, certo? Não? Você que é do mundo digital, né, você se orgulha, né? Ah, não, eu trabalho com marketing, certo? E aí? Se eu falar marketing, que palavra vem à sua cabeça? Vai, pensa, escreve aí no caderno. Tem 3 segundos para pensar. Que se eu falar marketing, em uma palavra, que palavra vem à sua cabeça? Ora, meus caros alunos, a gente precisa saber definir marketing em uma única frase. Para a gente entender que, sabe, a pedra fundamental, ali, a pedra angular, a pedra filosofal, essas coisas. Tem que ter um conceito que vai de onde sai tudo. Como é que você vai explicar marketing para as pessoas? Eu sempre falei, né? Você tá ali na balada, né? Você acabou de entrar na faculdade de marketing famosa, né? Não sei o quê. E aí o cara tá na balada e encontra com uma menina. Aí a menina fala assim: você estuda o quê? Ah, eu faço marketing lá na faculdade famosa. E você? A menina fala: eu faço direito lá na faculdade de São Francisco. Nossa, uma menina, né? Além de, né, ser plasticamente agradável, ainda é inteligente. Né? Aí ela chega pro cara e fala assim: é mesmo, que legal, marketing. Sempre me interessei por marketing. E aí, o que é marketing? Aí o sujeito fica: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Né? Como é que ele explica para uma pessoa que está ali, né, a poucos segundos de... Né, ele não pode abrir o livro, entrar no Google, não pode dar vexame naquela hora, ele tem que soltar uma frase de impacto, né? Uma frase de impacto que resuma tudo aquilo que é marketing, que ela entenda, e ainda olha para ele e fala assim: nossa, além de bonitinho, é inteligente. E aí? Se a gente for pensar marketing como um grande quebra-cabeça, certo? Onde cada palavra, a frase, a definição de marketing é um grande quebra-cabeça. Se eu fosse definir cada pedacinho desse quebra-cabeça, quais são os pedacinhos fundamentais do centro, da imagem do quebra-cabeça? Porque não vai pegar a pedra da borda, né? Eu quero saber quais são as palavras fundamentais para se entender marketing. Pensa, se cada pedacinho fosse uma palavra, que palavra seria? Seu Boy, vamos, vou te dar um tempo. Vou te dar um tempinho para você responder para mim. Imagine, você tem que explicar marketing para sua avó. Eu lembro que os moleques lá da faculdade famosa falam assim: ah, professor, chega para a avó e fala: eu estou estudando marketing, vó, estou estudando propaganda. Ela fala: ah, meu filho, você vai aparecer na propaganda? Não. E aí, como é que você explica marketing para sua avó? Eu lembro que lá do lado lá da faculdade famosa, quando eu falo faculdade famosa é SPM, tá? É só para tirar uma onda. Ele tinha uma padaria, a padaria Charme. Eu sempre frequentava a padaria Charme lá, porque era perto da faculdade. E lá eu era conhecido como o professor, certo? E isso era um problema, certo? Porque as pessoas não sabiam que eu dava aula de marketing, não sabiam o que era marketing. E aí vinham tirar dúvida de tudo quanto é coisa: geografia, história, matemática, literatura. E aí você fala: meu Deus, aí o que eu fazia? Aquilo que um professor mais sabe fazer de melhor: enrolava as pessoas, certo? E aí, uma vez o Wilson, que é um simpático, né, um rapaz que me atende ali, que no cafezinho, baita de um afrodescendente enorme, grandão, só tem um defeito, é palmeirense, né? Tudo bem que eu tenho sofrido muito bullying por conta dele nos últimos tempos, mas aí a gente estava conversando lá, não sei o quê, pedi um cafezinho e falou assim: professor, o senhor dá aula do que lá na faculdade famosa? Falou: dou aula de marketing. Aí você fala com orgulho, né? Aula de marketing, né? O que os marqueteiros gostam, né? Fala: é mesmo, professor, o que é isso? E aí? Como é que você responde marketing pro cara do cafezinho? O que você diz para ele? Ai. Certo?
Então, meus queridos, a gente precisa entender o conceito de marketing numa única... Esse é a grande objetivo do módulo, da primeira parte do módulo 1, saber o que é marketing, numa única frase que resuma tudo aquilo que o marketing é. Então, se essa frase fosse um quebra-cabeça, certo? Quais seriam as peças fundamentais? Isso que eu sei que a gente começa... A minha mãe me dava, que eu não era moleque, aqueles quebra-cabeça de 5.000 pedaços para eu ficar quieto durante algumas horas, certo? Tá? Você sempre começar a montar pelas peças do canto, obviamente, que são aquelas que têm, né, parte delas é reta. Mas se eu busco a essência da concepção de marketing, eu tenho que pegar a figura central, né? As peças que são o quê? Do meio, certo? E aí, quais são as peças fundamentais? Né? E aí, pensa. Se eu falar marketing, que palavra vem à sua cabeça? 3 segundos, vai. 1, 2, 3. Que palavra vem à sua cabeça? Provavelmente você deve ter pensado em algumas dessas, certo? Consumidor, planejamento, mercado, relacionamento, estratégia, propaganda, atendimento, Instagram, vendas, persuasão e a mais importante de todas, etc, etc, etc. Porque as pessoas... É o conceito... O marketing, por causa do pessoal do digital, marketing virou uma palavra muito popular. Muito conhecida, mas pouco reconhecida. O que é pouco reconhecida? Ninguém sabe do que está falando. Ninguém sabe perguntar para as pessoas o que é marketing. As pessoas não sabem responder. Esse é o problema. Eu entendo que o pessoal do digital usou isso como subterfúgio, né? Até para igualar digital ao marketing, né? Entre aspas, tradicional. Não existe marketing tradicional também, certo? Mas assim, e aí marketing nunca foi tão popular. Quando eu dava aula lá há 20 anos atrás, 10 anos, 15 a 20 anos atrás, gente, pro cara explicar marketing para as pessoas o que era marketing era complicado. As pessoas nem sabiam que existia isso. Hoje, todo mundo sabe o que é marketing. E às vezes tem aquela imagem, né, de enganação, né, de chaveco, de produto. Agora em ano eleitoral, pior ainda, é o ano que o marketing fica mais deturpado, né? Coisa ruim, enganação, né, obra do demônio, essa coisa toda. Mas, cara, se uma pessoa, em algum momento da sua vida ou do seu dia, compra um produto, o marketing está acontecendo naquele exato momento. Essa é a questão. Então, como é que eu vou juntar todas essas palavras aí, né, numa única frase? E aí? E aí a gente precisa evoluir, a gente precisa continuar fazendo exercício, né, o exercício cerebral. Agora nós vamos fazer costas, certo? Vamos exercitar um pouco mais o principal órgão do seu corpo, certo? E aí eu vou fazer um novo exercício de imaginação. Imagine um iceberg, certo? Um iceberg, sabe o que é um iceberg? Aquele gelão que fica lá boiando lá nos polos, certo? Todo mundo já sabe, já viu um iceberg. Se fala muito do derretimento, das calotas polares e tal. Iceberg. Eu não sei se você sabe, mas isso é um dado científico, físico, tá? 10% da massa total de um iceberg emerge para a superfície, 90% fica para baixo da água. Então ele é muito maior para baixo d'água do que para cima d'água. Eu não sei se, salvo engano, o diretor sempre teve essa dúvida, mas o iceberg acho que é de água doce, e ele flutua na água salgada, sei lá, certo? A questão é que 10% dele está para cima da água, tá? Mas como a densidade da água, se você não sabe isso, devia ter estudado no ensino médio, né? Não vagabundeado, a densidade da água é 1, certo? Pois bem, 10% da massa é 10% do volume, certo? Que está ali para fora. Então no marketing, o marketing é mais ou menos a mesma coisa. É importante você entender isso. Porque aqui é 10%, aqui é 90%. Certo? De uma coisa só. De uma coisa só. E aqui em cima, se fosse marketing, se o iceberg fosse marketing, o que estaria ali em cima? Estaria publicidade, propaganda, merchandising, as redes sociais, relações públicas, o online, comunicação digital, certo? Você percebeu que ali tudo é meio, comunicação, né? Agora, comunicação é marketing? Não só, né? Certo? Marketing vai muito para... Marketing de verdade vai para muito além do Instagram. Porque eu posso ter marketing acontecendo sem a presença digital. Essa é a questão. Então, assim, aquilo ali é o que aparece para o mundo.
Certo? E sempre foi assim, mas é o que aparece para o mundo. O que mudou? O meio, a forma de fazer. Então fica ali entre a comunicação e a distribuição de um produto. O que que dá, né? O que que tá para baixo d'água? Tá concorrência, analisar mercado, ambiente, planejamento, marketing, estratégia, posicionamento, saber definir objetivos, marketing mix, demanda, a concepção de um negócio e o mais importante, etc, etc, etc. É exatamente isso. Aqui em cima você tem exposição, aquilo que vai aparecer para o mundo. E aqui embaixo você tem sustentação, aquilo que dá sustentação. O que você precisa entender é que esses 10% que todo mundo quer se tornar conhecido e reconhecido, ele só vai crescer se a parte de baixo crescer, meu filho. Senão ele não vai crescer nunca. Que é muitas vezes a minha crítica ao digital. Ao mundo digital, entre aspas, marketing digital. Né? Que o certo seria comunicação digital. Ou canais de distribuição digitais. Certo? Que acha que só a parte de cima funciona. Não, cara. Não funciona. Esse é o problema. Essa é a minha grande crítica ao pessoal do digital. Certo? Não há digital que resolva um preço ruim. Não há digital que resolva um posicionamento equivocado. Não há digital que resolva um produto ruim. Tem negócios que são eminentemente digitais? Sim. Mesmo assim, precisa tudo isso que está abaixo do iceberg precisa ser pensado. Então, meus queridos, agora você vai entender. Porque isso aqui é o que muda. Isso muda constantemente. A forma de fazer isso, os meios, isso é o que muda. Certo? E aqui, isso aqui é o que não muda. E eu vim falar muito mais aqui sobre aquilo que não muda. Então não espere de novo uma fórmula mágica para você ficar rico no digital. Não, eu não vou falar disso, cara. Eu vou falar daquilo que não muda. E que você nunca deveria ter esquecido ou que você deveria ter aprendido há muito tempo. Essa é a função do bom e velho marketing. Certo? Aquilo que o digital às vezes nem estudou e acha que não precisa mais, sabe? Não precisa fazer faculdade, não precisa estudar, né? Isso aqui é besteira, o digital resolve tudo. Tá lá as estatísticas da introdução, né? E aí, porque fica essa divisão do marketing digital e marketing. Não, cara, não existe essa divisão. Marketing digital não existe. Sabe por que não existe? Porque o iceberg é um só. Certo? Não dá para separar, ele não é duas partes, ele é um só. Né? Comunicação digital, canais de distribuição digital são consequência. A concepção de um negócio digital, já estou debaixo da parte de baixo do iceberg. Certo? Isso não é novidade, ok? Já teve moda do marketing social, né? Já teve moda do marketing societal, né? Do marketing, sei lá. Aí você tem marketing de tudo, né? Marketing médico. Eu peguei o elevador aqui, diretor, eu estava subindo ali, tá escrito marketing jurídico, marketing disso, marketing daquilo. Não existe nada disso, marketing é um só. O que você precisa aprender é contextualizar, aplicar os conceitos fundamentais de marketing em função de cada contexto, de cada demanda com qual você se depara. Marketing político, marketing esportivo, pelo amor de Deus, tudo besteira. Para. O que é diferente, né, em cada um desses contextos? Muito provavelmente a parte de cima do iceberg, entendeu? Mas a parte de baixo é a mesma. Então esquece, marketing digital não existe. Porque se tem o digital, tem o não digital. Tá, o que é o marketing não digital? Alguém consegue me dizer? Então, bota uma coisa na cabeça, tudo é marketing. E a gente precisa aprender a pensar marketing, do jeito que o marketing pensa. Tá? E aí, volta a pergunta, afinal, o que é marketing? Numa única frase. E aí? Antes de... eu falei pra você que eu vou fazer você exercitar seu cérebro, velho. Certo? Antes de pensar de dar... É porque eu não vou te dar a frase prontinha, não. Você não quer mais nada, né? Uma mata. Não. A questão é como é que você explica marketing pro Wilson, lá da Padoca. Senão eu fiz uma foto com ele no Instagram. Depois você entra lá no meu Insta, tem uma foto eu e o Wilson. Só tem um defeito, né? Palmeirense.
Como é que você explica marketing para esse cara? Então você precisa dominar muito os conceitos, os fundamentos para poder conversar com as pessoas de maneira acessível, sem ser arrogante, chato, professoral, certo? Então vamos fazer um exercício mental aqui. Qual é o princípio? É o seguinte, ó, qual é o que a gente... primeira coisa que você precisa saber sobre marketing, tá? Fundamental, tá? O processo de marketing, ele, né, é de baixo para cima do iceberg, tá? O processo, primeiro, marketing é um processo. Entenda isso. São etapas sendo cumpridas, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, marketing é um processo, tá? Então, assim, o processo de marketing acontece, né, ele começa a acontecer, ou ele acontece a partir do momento que alguém cogita, não é nem fazer, cogita a possibilidade de oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso. É nessa hora que o marketing começa. Sabe aquela sua tia que falou assim, vontade de montar uma boutique lá na praça, lá no interior de São Paulo, né? A partir do momento que ela cogitou essa possibilidade, ela virou uma marqueteira. Eu não gosto da palavra marqueteiro, tá? Ela começou a pensar marketing, né? Marqueteiro virou muito pejorativo também. Evitemos a palavra marqueteiro. Eu não sou marqueteiro, eu sou professor de marketing, certo? A questão olha que legal, né? O processo de marketing acontece a partir do momento que alguém cogitou ou cogita a possibilidade de oferecer algo ao mundo e ganhar dinheiro com isso. Puta, acho que vou montar um restaurante. Marketing começou a acontecer aí. Aonde? Dentro da sua cabeça. Puta, eu vou começar... Qualquer coisa que você, né, que você pensou em oferecer para o mundo e ganhar dinheiro com isso, é a partir daí que o processo de marketing acontece. Até chegar no Instagram, velho, até chegar no Facebook, no TikTok, tem uma maratona, são 42, só que é 42 mil quilômetros de distância, certo? Se é que vai chegar. Porque eu conheço casos excelentes de marketing, meus caros e minhas caras alunas, certo? Que não tem nada de digital. Nada. E são casos de sucesso, certo? Eu vou dar 2 exemplos bem básicos. O cara que anda na minha rua aqui em São Paulo, eu moro no bairro da Vila Mariana, né? Ele colocou um alto-falante no último volume, pamonha fresquinha, pamonha de Piracicaba, sei lá se é de Piracicaba, né? Se eu vou passar devagar, você pode pagar com o Pix, e se você não vier rápido, a criançada toda chora, né? Aí eu fui lá, fiz um post lá no Instagram, entrevistei. Há quantos anos vocês estão aqui? Pô, a gente faz isso há 30 anos, mais de 35 anos. Meu pai começou, eu fiz, meu filho fazendo faculdade. O que tem de digital no negócio dela? Nada. O famoso, o velho e bom porta a porta. E aí, vai querer pamonha hoje? Vai querer pamonha hoje? E uma vez também conversando com um menino da Banca de Garapa, da feira, do lado da Banca de Pastel, o menino falou assim, o professor, eu abriu ali uma oportunidade da gente, né, um ponto de venda novo ali, numa outra feira super movimentada, né, a gente precisa de um investidor. Você não conhece um investidor? Ele já perguntou se eu não conheço, porque sabe que professor não pode ser investidor, né? Conhece? Conheço, tal, beleza, bora lá, né, vamos ver, né, aí, por quê? Aí ele me mostrou os números de quanto o cara precisava investir, quanto ia dar de retorno. Era melhor do que qualquer aplicação da XP ou coisa parecida. Garantido. Pum, pum, pum. O que tem de digital? Nada. Certo? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Qual é a marca do guardanapo do... Eu vou na padaria, lá no Wilson, lá tomar um cafezinho. Aí eu pego a pazinha de plástico e mexo o café. Aí eu tomo o café na xícara no Pires né, aí eu limpo a iguaria com o guardanapo. Qual é a marca da pazinha? Qual é a marca da xícara e do Pires? Qual é a marca do guardanapo? E ele vende. Muito. Certo? Só para mostrar para vocês também, não confundir com branding, tá? Branding tá dentro do marketing, é um pedacinho do marketing, que pode acontecer, pode não acontecer. Existem negócios que são só digitais. Esse negócio aqui, o meu negócio, vender cursos na internet, é um negócio digital, tudo, mas, cara, o processo de marketing
Coloca isso na sua cabeça. Anote, certo? O processo de marketing, né, começa a partir do momento que alguém cogita a possibilidade de oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso. É aí que o marketing começa. O que as pessoas acham que marketing é fazer, né, o digital, eu penso ao contrário. Não, cara. Certo? É aí que o marketing começa na mente das pessoas. Sacou? Puta, que eu vou oferecer isso. É isso. Vamos montar uma fábrica disso, vamos montar uma loja daquilo, vamos montar uma prestadora de serviço daquilo. Tá? Então, esse é o principal ponto. Você saber de onde ele surge. Tá? Se você tem seu próprio negócio, ou se você já pensou em oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso, seja lá do jeito que for, cara, você já virou já virou um marqueteiro, um homem ou uma mulher de marketing. Desculpa falar, mas é verdade. Certo? Tá. E aí, tudo depende de duas variáveis, que assim que a gente começa a pensar marketing, como é que eu penso marketing? Eu penso a partir de uma variável chamada oferta e demanda. Você já deve ter ouvido falar, porque o marketing veio da economia, tá? E a economia veio da oferta e demanda, certo? Não tem jeito. E a questão é que existe uma ponte entre a oferta e a demanda, certo? Uma ponte. Você está vendo aí no slide, a fotinho, tem uma bicicletinha ali no meio, certo? Essa foto é sua, é você nessa bicicletinha, certo? Você que pensou um dia, que cogitou a possibilidade de oferecer algo para o mundo e ganhar dinheiro com isso. Você está oferecendo algo para o mundo, você precisa saber se o mundo vai querer aquilo que você está oferecendo. Senão não faz sentido algum. Certo? O que tem a ver com o que está envolvido na oferta? Está envolvido várias coisas que nós vamos ver aqui. Está envolvido o produto ou o serviço que você vai oferecer. Todo produto ou serviço tem um preço, um canal de distribuição, um processo de comunicação, pode estar ou não envolvido um processo de branding. Você não está sozinho no mundo, você tem concorrência. Diante da concorrência, como é que você se posiciona, onde você vai ser diferente. Tudo isso é pensar a oferta, daquilo que eu tenho capacidade de oferecer para o mundo, né? E o mais importante, etc, etc, etc. Resumindo, aquilo que se tem capacidade de oferecer. É assim que eu começo a pensar marketing. Mas cuidado. Mais ou menos, tá? Porque um cara de marketing mesmo pensa ao contrário. Ele pensa em função da demanda. E aí nós vamos entender o conceito de demanda depois, tá? O que tem a ver com demanda? Com necessidades. Com desejos, né? Com mercado. Com segmento de mercado, com nicho, a palavra mais distorcida pelo digital, nós vamos falar disso, tá? Tem a ver com consumo, certo? Com contexto mercadológico, certo? E etc, e etc, etc, que são as palavrinhas mais importantes. Ou seja, aquilo que o mundo necessita e deseja. O cara de marketing pensa, vou para ser bonzinho, para não ser radical, nas duas direções, entendeu? Mas o cara de marketing mesmo, do bom e velho marketing, ele começa a pensar em função da demanda primeiro. Não adianta pensar, eu tenho capacidade de oferecer algo para o mundo que ninguém quer, que não deseja. Que é a minha crítica, por exemplo, com os produtos digitais. Os caras que têm essas fórmulas malucas de lançar curso digital, falam assim, não, se você souber fazer muito bem uma coisa, transforma isso no curso que você vai vender pra cacete. Tá, cara, não adianta você fazer um curso de como cuidar de bromélias, certo? A demanda por cuidar de bromélias é ridiculamente pequena. Não é assim que o marketing, o bom e velho marketing pensa. Tá errado. Eu penso em função da demanda. Adianta eu querer oferecer algo para o mundo que não existe, que não tem demanda, que não tem necessidade e desejo? Qual foi o grande pecado? Eu acho que até uma forma irresponsável desses caras de cursos digitais. Não, oferece qualquer coisa para o mundo. Se souber fazer bem feito, vende. Não, cara, não. Desculpa, não. Não. Eu tenho que pensar naquilo que eu tenho capacidade de oferecer e naquilo que o mundo necessita e deseja. Senão não tem sentido. Por isso que a grande maioria, que não aparece as estatísticas, né? As pessoas gostam muito de falar sobre os seus sucessos, mas não falam muito dos seus fracassos, né? Uma vai aparecer, né? Então, a questão é pensar de fora para dentro e de dentro para fora. Em busca do quê? De uma grande coincidência. Que eu já vou falar qual é. Mas primeiro, em termos de oferta, a primeira coisa uma das coisas principais que você vai ter que ter, naquela estradinha lá, naquela ponte da bicicleta que você está lá, você não está sozinho no mundo.
Você não está sozinho. Ah, não existe. Eu estou num lugar onde não tem concorrência. Cara, sempre vai ter concorrência. Nós vamos falar um pouco de concorrência lá na frente. Ou lá no curso da velha e boa estratégia. Certo? Vai ter. Concorrência sempre existe. Ou na mesma categoria, ou por substituição, ou concorrência por ocasião. Ou tudo isso junto. Certo? Você não está sozinho no mundo. Não acha que a sua ideia de criar um novo negócio é uma ideia totalmente inédita que você teve lá, né? Foi inspirado por algum, né, homem de negócios que já morreu e você teve uma ideia que ninguém teve. Cara, eu acho isso tão complicado. Eu prefiro que você parta do pressuposto que alguém já teve a ideia que você está tendo. Porque isso vai te forçar a ser diferente. Entendeu? Todo mundo acha, toda mãe acha que o filho é bonito. Até a minha, né? Certo? Então, cuidado. Em termos de demanda, o que é importante? Quem é o mais visto pelo mundo? Nessa briga aí de bicicletas, quem é o mais visto pelo mundo? Quem chega em primeiro, cara. Quem chega em primeiro? Veja lá o Tour de France, lembra, né, diretor? Lembra o Tour de France? Quem é primeiro? E quem chega em primeiro? Quem é o mais visto? Quem chega em primeiro, cara. O último, coitado. E eu falo aqui de chegar primeiro aonde? Na mente das pessoas. Certo? Na mente das pessoas. Eu lembro que uma vez estava numa reunião por causa de cliente, né? De um cliente na reunião lá do, como é que chama? Do Mercado Livre. Aí as pessoas falam do Mercado Livre, pô, eu não vendo, meu produto é super bom, mas eu não vendo, eu vou desistir de estar no Mercado Livre. Aí alguém perguntou, qual é o seu produto? O cara lá acho que do Maranhão ou do Pará, falou, meu produto é almôndegas de açaí. Aí eu tive que me conter, né? Porque assim, tá bom, cara. Mas, almôndegas de açaí, para os veganos, vegetarianos, mas de açaí, velho. Almôndegas de açaí. Eu falei, cara, é óbvio que seu produto não vende, né? É óbvio que o Mercado Livre não funciona para você. Você criou um produto que você acha lindo e maravilhoso, cara. Quem é que vai querer isso? Primeiro, almôndega é de carne, cara, muda o nome, não tem tudo para as origens. Você ainda mais falando com você de origem italiana. Almôndega, carne moída, bolota e por aí vai, certo? Quem que come almôndega de açaí? O tamanho desse mercado? O tamanho dessa demanda? Então assim, cuidado. Sejamos humildes nesse sentido, entendeu? Mas quem é o mais visto? Quem chega primeiro, né? Aonde? Na cabeça das pessoas. Por isso que eu lembro dos 4 dinheiros, por isso que aquele último dinheiro é tão importante. E aí, juntando as duas coisas, a gente chega aqui, ó, né? Porque quando a gente fala de posicionamento, branding, nada mais é do que assim, como ser percebido como único. É assim que o cara de marketing pensa. Como ser percebido como único, ainda mais hoje no mundo digital, né? Como ser percebido como único, fazendo aquilo que muita gente diz saber fazer da mesma forma e com mais competência. Porque nesse mundo digital, aquela história, né? As pessoas escolhem seus médicos, os seus dentistas, né? Muitas vezes pela quantidade de seguidores que ele tem no Instagram. Não é um critério técnico, muitas vezes. Certo? Então, assim, como ser percebido como único, fazendo aquilo que muita gente diz saber fazer da mesma forma e com a mesma competência, porque está cheio. Esse é o grande desafio de marketing. É para isso que marketing serve. Para responder essa questão aí. Certo? Porque, nessa corrida tem muita gente que é igualzinho. Certo? Então, meus queridos e minhas queridas, esquematicamente é o seguinte, como ser percebido como único, como responder isso? Na verdade, o cara de marketing, ele parte da busca, né? Ele busca uma grande coincidência. Ele vive em função de uma grande coincidência. Ok? A coincidência é entre aquilo que ele tem capacidade, que se tem capacidade de oferecer para o mundo, em função daquilo que o mundo necessita e deseja. E é complicado entender necessidade e desejo, nós vamos ver depois. Não são muitas vezes racionais, quase nunca. Agora, existe essa coincidência? Tá, beleza, existe. Ela é grande? Ela tem um tamanho suficiente para sustentar um determinado tipo de negócio? Essa é a grande questão. Porque se não tivesse a coincidência, ferrou. O ideal seria que isso nem fosse uma intersecção, que fosse uma sobreposição, né? Que as duas bolotas estivessem assim. Nunca é.
Tá? Mas e aí? Tem demanda? Essa intersecção vale a pena? Porque aí você parte é a partir daqui que a gente começa a pensar em diferenciação. Porque você não vai estar sozinho dentro dessa intersecção. Sinto lhe dizer. Certo? É assim que pensa um cara de marketing. É assim que pensa, né? Que você quer aprender a pensar marketing, ou seja, afinal, o que é marketing? Essa é a questão. Essa é a pergunta que não quer calar. Vou responder agora? Não. Não vou responder agora. Vou instigá-lo a pensar se fosse uma única frase, como ela seria. Tá bom? Beijo para elas, abraço para eles.